um episódio de... E chegamos nesse último e emocionante episódio. Bom, o episódio começa com o Carino e seu editor, que fala pro Carino para ele fazer uma série curta, já que uma das suas histórias fez sucesso. Ele fala assim: foi bem inesperado, mas as suas histórias fazer sucesso. Carino já vê que isso é um momento crucial, mas o editor já avisa que ele vai ficar sobrecarregado. E pergunta se ele tem certeza que se ele vai pegar o Kotaro na escolinha ao mesmo tempo que ele faz a série. E o Carino fala que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Na escolinha chega uma moça querendo buscar o Kotaro. Tanto o Kotaro, tanto o professor meio que escreveu isso. E a moça se apresenta como uma conhecida do Carino. Então, para confirmar se isso é verdade, o Kotaro meio que pergunta a ela sobre a característica notável do senhor honorável vizinho. E ela fala assim: ele é muito desleixado. E o Kotaro: correto! Bom, o Kotaro já vai pegando a sua mochilinha e chapeuzinho. E a professora entrega pra moça um panfleto sobre um show de crianças. E quando o Kotaro chega perto, meio que a moça meio que já esconde meio que esse panfleto. Na volta pra casa, meio que o Kotaro descobre que essa moça já foi ex do Carino e o nome dela é Akane Nita. Bom, o Carino já havia visto o Kotaro com a Akane. E meio que o Carino fala: ué, Akane, você não ia fazer compras? E a Akane fala: ué, é de mentira, eu vim buscar o Kotaro. E ela fala que ele estava ocupado nesses dias. E o Carino já pergunta pro Kotaro: você estava andando com uma pessoa estranha? E o Kotaro fala: ela me disse que você eu conhecia. E quando o Carino pergunta pra Akane se a professora deu um comunicado a ela mente dizendo que não. Daí voltamos a 3 dias atrás, onde meio que a Akane se muda pra casa, para o prédio onde o Kotaro mora. Bom, meio que a Akane meio que fugiu da casa de seu namorado, agora esse namorado, e decidiu ficar na casa do Carino. Bom, a Akane vê que o Carino voltou a escrever mangá. Bom, ela achou que o Carino não havia parado e meio que ele fala que sim, que teve uma época que ele se desanimou. Bom, ele fala que ele tá fazendo uma história que vai virar uma série de publicação contínua. Então o Carino recebe o horário de buscar o Kotaro. E ele fala pra Akane que ele já vai buscar ele. Bom, o Carino vai buscar o Kotaro na escola, fazem compras, vão no banho. E a Akane só vendo e fala: ui, isso não tá certo. Bom, a Akane explica pro Kotaro que agora é ela que vai ter que buscá-lo, já que o Carino vai estar muito ocupado. E que ele precisa se esforçar pra isso. E assim que a Akane sai, meio que o Kotaro pensa: eu sou um fado pro senhor Carino? E ele fala que o Carino disse pra ele que eles vão se tornar mais fortes juntos. Que foi naquele episódio do investigador que foi contratado pelo pai do Kotaro. E, gente, dá uma pena grande no Kotaro. Então eu sou um estorvo para o senhor Carino? Vamos ficar mais fortes juntos. Vamos! Ele disse que íamos nos tornar mais fortes juntos. Eu sempre fui um estofo para o senhor Carino? À noite, o Kotaro já fala pro Carino que ele não vai pra casa de banho, nem pra ida e vinda da escolinha, e nem ir pras compras. Mesmo assim, o Carino meio que vai em direção ao Kotaro. E a Akane pergunta do porquê que ele tá vindo, já que meio que ele tá ocupado disso, por conta do seu mangá. O Carino pergunta se ela disse alguma coisa pro Kotaro. Bom, ela fala que não disse nada. No dia seguinte, o Kotaro pergunta se o Carino está ainda meio que ocupado. E meio que a Akane fala que ele virou à noite, escrevendo o seu mangá. E meio que o Kotaro: isso explica porque ele parece muito vivo. E a Akane pergunta: pô, por que você veio? E meio que o Carino: é porque ele ia fazer isso. Então ela pensa que meio que o Carino vai no show do Kotaro. Então ela pergunta se ele se lembra do que dia é hoje. O Carino fala que é o dia da entrega do manuscrito. Então ela pergunta se não tem mais nada. E meu Carino fala que não, que ele sai. E nisso o Kotaro meio que sai muito ferido. Daí vemos o show da diversão do Kotaro, que é uma cançãozinha das crianças cantando. E as crianças estavam cantando super alegres, o Kotaro tava cantando pra baixo. Até a professora notou isso. E daí o Carino aparece do nada. E meu Carino aponta pra boca pro Kotaro cantar mais. E nisso o Kotaro canta bem. E meio que o Carino fala: esse é o meu garoto. Juntos, sempre. Esse é o meu garoto. Bom, a Akane pergunta como é meio que o Carino está aqui, já que ele pensou que ele tivesse esquecido. E o Carino fala: mas é claro que o menino valia disso. E ela fala que ele mentiu e meio que o Carino: ah, isso vale para nós dois. Daí o Kotaro meio que se lembra do que a Akane disse e já meio que suaviza um pouquinho. E daí vemos um desenho meio que do Kotaro que desenhou o Carino. Bom, a Akane pergunta sobre o manuscrito e meio que o Carino fala que quando ele chegar em casa é a primeira coisa que ele vai fazer. E meio que ele passou as noites acordando e meio que parece que tá tudo certo. Bom, a
Akane fala, olha, você é apenas um vizinho, não tem a obrigação de cuidar do Kotaro. E o Karino fala que ele não tem mesmo. Então a Akane tenta falar pra ele não se envolver tanto com o Kotaro, já que ele não tem essa responsabilidade. E meio que o Karino fala que ele queria lembrar disso por ele. Já que geralmente os pais assistem meio que esses momentos que os filhinhos estão meio que praticando e crescendo. E ele acha que essas lembranças são meio que é uma prova do que ele meio que estão vivendo. E como a Akane disse, ele pode não assumir essas responsabilidades que ele tem. Ele nem sabe se eles ainda vão estar juntos amanhã. Foi por isso que ele decidiu observar o Kotaro todo santo dia. E é por isso que ele precisa ter sucesso no seu mangá a todo custo. Pois se ele falhar, ele vai achar que o Kotaro vai se culpar por isso. E a Akane já entende que isso é o oposto. Então ela fala pro Kotaro que meio que ela tava errada, que é na verdade o Kotaro que tá cuidando do desleixado do Karino. Já que é o Kotaro que motiva o coach, o Karino a desenhar o mangá. Então a Akane já motiva meio que o Kotaro a fazer as pazes e meio que o Karino, ué, mas você não foi você que começou tudo isso? E daí o Kotaro anda meio que pra trás e meio que o Karino, o quê? Vira o Michael Jackson. Então o Kotaro admite que ele vai ter que animar o Karino. E gente, esse momento foi muito mofo. Que isso? Baixou o Michael Jackson? Não há escolha. Eu terei que animá-lo. Daí vamos para um prédio onde está o Tamamori. E meio que ele é um cara bem estiloso. Daí alguém meio que aperta sua campainha. E esse alguém é o Kotaro. E meio que ele vê que a roupa do Tamamori tá cheia de estrelas. Bom, o Tamamori se gaba, mas ele vê a roupinha do Kotaro que tá meio imundo. Bom, ele pede o Kotaro levar meio que pra sua mãe lavar. E como sabemos, meio que a mãe, ele não está com a mãe dele, insinuando que meio que foi nessa época, meio que depois que ele deixou o orfanato. Então o próprio decide pegar a roupinha dele e fazer um serviço especial. Bom, o Kotaro vê meio que os projetos meio que do Tamamori. E ele mostra o design divino que ele fez, que é uma camisa chamada Gord. Mas pro Kotaro é bem brega. Design divino. Completamente genial. É bem brega. Brega? Daí, no dia seguinte, meio que o Kotaro volta, mas a roupinha dele meio que tá toda suja. Bom, o Tamamori vai lavando meio que a roupa. E meio que ele fala pra pedir pra mãe dele meio que lavar a roupa também. E o Kotaro fica bem cabisbaixo. Então o Tamamori meio que mostra a camisa agora de tamanho Kotaro. E ele ainda acha brega. Bom, o Tamamori falando com o seu amigo Tomori, fala que um garoto apareceu um mês perto da casa dele. E ele tá meio que o visitando todo dia. Daí vemos um homem reclamando com o Kotaro. E meio que o Tamamori meio que revela pro Kotaro que ele meio que vai se mudar. E nisso o Kotaro fica triste. E o Tamamori percebe que o Kotaro tava tocando todas as campainhas e meio que isso incomoda todo mundo. E nisso o Kotaro fica triste. Então o Tamamori fala, olha, eu criei um novo design. E vai ser tão maneiro, mas tão maneiro que você não tem coragem de dizer que é brega. E o Kotaro, de todo jeito vai ser brega. Bom, o amigo dele fala, olha, eu não acho que ele tá tocando campainha só pra fazer gracinha. Ele acha que ele deve fazer amigos, já que não tem ninguém na casa dele. E fala que quando ele estava no ensino fundamental, uma criança também era assim. Os pais dele meio que eram muito ocupados e não estavam em casa. Por isso ele ficava até tarde na sua casa. Resumindo, ele estava solitário. E nisso o Tamamori depois meio que pesquisa atos típicos de crianças negligenciadas. E um desses hábitos é tocar campainhas de estranhos. Então no dia seguinte o Tamamori mostra as camisas pro Kotaro, dizendo que ele vai apresentá-las pro mundo, mas vai ser um presente especial pra ele. E nisso temos a origem da camisinha do Kotaro. E nisso o Kotaro meio que agradece e se desculpa por tocar na campainha dele todas as vezes. Mas o Tamamori fala que tá tudo bem e é pra continuar tocando as campainhas do jeito que ele sempre faz. Já que eu não posso mais lavar as suas roupas, veste elas com cuidado. É o mesmo estilo de sempre, não é? E eu sou o único que pode vestir essa camisa. Muito obrigado. Me perdoe por tocar sua campainha tantas vezes. Eu estou arrependido. Nada disso. Continua apertando as campainhas de todo mundo que nem você sempre fez. Bom, Tamamori fala que nem todo mundo pode atender, mas é pra continuar fazendo. Bom, no presente, Karino pergunta sobre a camisa do Kotaro. E o Kotaro fala, olha, é cafona, mas eu aprecio. Daí, à noite, meio que um entregador de jornal tava indo entregar os jornais. Bom, o Kotaro meio que conhece meio que o jornalista e já se apresenta como Kotaro. Bom, o jornalista percebeu um número impressionante de jornais meio que na porta do Kotaro. E meio que o Kotaro meio que fala, são 5 jornais. Bom, ele pergunta se o entregador
conseguiu contornar o problema. E o garoto, sim, obrigado por se preocupar. Um número impressionante de jornais. Quantos você assina? 5 jornais. A propósito, senhor entregador, conseguiu contornar aquele problema? Está tudo bem com você? Sim, eu estou bem. Obrigado por se preocupar. Bom, o entregador vai saindo pensando, nossa, que criança gentil, eu aposto que os pais dele são incríveis. Ih, você não sabe de nada. Bom, na noite seguinte, meio que o senhor já entrega o seu jornal. E ele percebe que o Kotaro realmente tem 5 assinaturas. E ele percebe que meio que a escrita parece muito do Kotaro. Então, meio que o entregador pergunta pro seu gerente se foi o Kotaro mesmo. E ele fala, foi sim. E meio que ele fala que ele não tá morando com os pais. E isso deixa meio que o entregador perturbado. Bom, na noite seguinte, meio que o entregador chega atrasado porque ele tá pensando em muitas coisas. E meio que o Kotaro, espero que esteja bem. E o cara, como ele é bonzinho. Acordei na hora porque estava pensando em muitas coisas e não consegui dormir. Espero que esteja bem. Como ele é bonzinho. Bom, o entregador pergunta se o Kotaro foi forçado a escrever até essa inscrição. Mas o Kotaro não quer cancelar e ele quer meio que o entregador entrega os jornais toda semana. Então o Kotaro pede um favor ao jornalista. Se os jornais acumularem na porta dele por 2 dias, se ele podia avisar pra alguém se algo de errado aconteceu. Então o Kotaro revela que meio que ele vive por conta própria. Então o jornalista faz esse favor. E ele se questiona do porquê que o Kotaro acumula meio que jornais. Até que o Karino visita ele e meio que o Kotaro fala, olha, o nome do meu pai e da minha mãe não apareceu nos jornais. E meio que o Karino, que bom. E meio que o Kotaro fala que ele acha que seu pai e sua mãe estão seguros. Esse lance pesado. Calma que vai ficar pior na última sketch. O Kotaro tá vendo uma entrevista do centro comercial e meio que o Kotaro tem uma lembrança da mãe. Então o Kotaro decide ir para aquela estação. Então ele pergunta pro Karino onde fica, já que ele esteve lá uma vez. Então ele decide ir amanhã por conta própria. Mas claro que o Karino quer acompanhar o Kotaro nisso. Bom, no dia seguinte, meu Kotaro, você é um mentiroso. E a gente viu o Kotaro fazendo birra. Ai, que fofo. Bom, o Kotaro fala que meio que o Karino é mentiroso. E meio que o Karino, olha, eu já menti por alguma vez. Além disso, eu não curto esse lance de mentir. Então eu nunca vou mentir pra você. E essas palavras meio que vão soar forte. Vocês vão ver aqui diante. Bom, o Kotaro faz meio que umas anotações sobre meio que a estação. Meio que o Kotaro quer comprar flores lá. Mas é aí na floricultura que ele vai pro seu real destino. Bom, e meio que a gente sabe qual é o real destino dele. Um cemitério. E meio que eles acham um túmulo meio que dos avós do Kotaro. Bom, eles faleceram muito antes do nascimento do Kotaro. E se algum dia ele ver sua mãe, ele gostaria de perguntar a ela. Daí eles vão realizar a limpeza do túmulo. E meio que descobrimos que o sobrenome da mãe do Kotaro é o Amiya. Então Sato é o sobrenome do pai. Descobrimos o nome completo da mãe dele, que é Saori Amiya. E meio que o Karino vai lavando o túmulo e vê uma coisa que o deixa chocado. Bom, o Kotaro vai rezando e meio que o Karino meio que não pode se mover. E nem hipótese alguma. Mas isso tá incomodando o Kotaro. Mas meio que o Karino não quer que de jeito nenhum ver o nome da mãe dele no túmulo. Revelando que ela morreu. Bom, a gente já sabia que meio que a mãe do Kotaro havia morrido. Mas essa cena do túmulo meio que comprovou isso e de uma maneira mais pesada. Então Sato é o sobrenome do pai. Não se preocupa com isso. Eu não posso me mover. Eu não posso sair daqui em hipótese alguma. De jeito nenhum eu posso deixar ele ver isso. Karino sabe muito pouco o que aconteceu. Mas tudo que ele sabe é que o Kotaro não sabe que a sua mãe meio que tá descansando aqui. Então o Kotaro reza dizendo que se algum dia a mãe dele os visitar, ele seria grato se contasse a ela sobre ele. Que ele está muito bem e saudável. Então ele pergunta pro Karino se ele vai ver sua mãe outra vez. Então o Karino em mente, desculpa, eu vou ter que fazer isso. Mesmo que você vai me odiar pra sempre. Me perdoa, garoto. Eu vou ter que mentir. E o Karino fala pro Kotaro que ele vai ver sua mãe de novo. E, gente do céu, essa cena é pra arrancar lágrimas nos olhos. Pois sabemos que o Kotaro nunca mais vai ver sua mãe outra vez. Mas o Karino quer proteger essa inocência linda que é o Kotaro. Me perdoa, garoto. Eu vou mentir pra você. Vai sim.
E o Kotaro fala que ele acredita no Karino, que ele nunca mentiria pra ele, mesmo que naquele momento o Karino esteja mentindo pra ele. Bom, na volta pra casa, meio que o Karino meio que fala pro Kotaro que ele vai na próxima vez com ele, já que ele não pode meio que mostrar o nome da mãe dele no túmulo dele, dos avós. E o outro é pra colocar todas as lembranças do Kotaro enquanto ele estiver crescendo. Então o Kotaro nomeia o Karino como leal subordinado. Bom, Tamaru fica feliz que o Kotaro e o Karino voltaram, mais especificamente o Kotaro. Bom, a Sumire também chega. E meio que o Kotaro fala tanto para o Tamaru e tanto pra Sumire que nomearam o Karino como leal subordinado. E meio que a Sumire, ué, agora você é o chefe do Karino e o Tamaru. Isso combina perfeitamente. E a gente vê o Kotaro feliz com a companhia de Sumire, Tamaru e especificamente Karino. Kotaro, meu irmãozinho! Leais subordinados não deveriam dormir demais, entendeu? Tá bom, vai. E o episódio termina com esse final em aberto. Mas não antes dos créditos e mostra meio que onde todos os figurantes foram. Para começar, o irmão mais velho e os dois caçulos que o Kotaro conheceram, cujos pais os abandonaram, na verdade só a mãe, foram adotados e estão mais tranquilos. Vemos o telefonista, na qual o Kotaro meio que falou com ele, e está jogando beisebol com seu filho, mostrando que a conversa de telefone do Kotaro teve efeito. O Aota continuou com o seu trabalho de detetive, mas ele tem a luneta do Kotaro, além da foto dele com os amigos do Kotaro. O dentista e sua recepcionista conversando com uma criança, mostrando que as conversas ainda estão ativas. O Tamamori continua a fazer seus trabalhos de estilista e ele está usando o desenho da camisa que ele fez com o Kotaro para se lembrar do seu amiguinho. O menino Reed ainda está no clube de futebol. A senhorita das amostras grátis do supermercado deu à luz a um menininho, além de estar acompanhado com o marido. E a gente vê a Mizuki, que está morando em outra cidade, mas está muito feliz. E por fim, vemos Kotaro recebendo a visita do Karino, Tamaru com seu filho Yuta, a Sumire, a Kobayashi, o editor do Honorável Vizinho, os amigos da pré-escola, que é o Takuya, os dois meninos do cinema, o Kei, que é o menino que ficava doente, na qual o Kotaro reconheceu que ele é realmente forte, o Ryota e o Tazuko, os amigos do orfanato, mostrando que o Kotaro não está mais sozinho. Ah, e também tava lá o Kakeru, o menino dependente da empregada. Bom, o que foi Kotaro vai morar sozinho? De início pode parecer que é uma série bobinha, sobre uma criança que mora sozinha em casa, mas se você olhar para as entrelinhas, fala sobre negligência, sobre abandono de criança, sobre relacionamento abusivo e muitos temas sensíveis, só se centrando meio que numa criança de 4 anos que mora sozinha. A série consegue ser mais pesado do que meio que no que precisa, e além de ter os seus time cômico perfeito. Por favor, renovem essa série pra segunda temporada, porque eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer com o Kotaro. Bom, esse foi o episódio 10 de Kotaro. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como eu não tô busy, fui.